Quando si pianta la bella polenta si pianta così, si pianta così. Bella polenta così, già già pon, già già pon, già già pon, già già pon. Quando si cresce la bella polenta si cresce così, si pianta così, si cresce così. Bella polenta così, già già pon, già già pon, già già pon, già già pon. Quando sei fiori la bella polenta sei fiore così, se cresce così, se pianta così, sei fiore così. Bella polenta così, già già pon, già già pon, già già pon, già già pon. Quando si cose la bella polenta si cose così, sei fiore così, se cresce così, se pianta così, se cose così. Bella polenta così, già già pon, già già pon, già già pon, già già pon. Quando si smisia la bella polenta si smisia così, se cose così, sei fiore così, se cresce così, se pianta così, si smisia così. Bella polenta così, già già pon, già già pon, già già pon, già già pon. Quando si taglia la bella polenta si taglia così. Já faz quase 150 anos que iniciou a imigração italiana para o Brasil. Muitas famílias deixaram seu lugar de origem para tentar melhorar de vida por aqui. Na mala trouxeram esperanças e sonhos, além de toda a cultura italiana que ajudou a construir a sociedade brasileira até os dias de hoje. Os imigrantes tinham as marcas da época e do lugar de onde vieram, e essa história nos ajuda a entender como os nossos antepassados e nós mesmos chegamos até aqui. Ainda no século XIX, a população da Europa cresceu 2,5 vezes, e os problemas sociais daquele continente se agravaram, principalmente a miséria e a fome. A alimentação da classe rural se limitava à polenta, já que a carne bovina era muito cara, assim como o pão de farinha de trigo, que tinha preço alto. Como havia pobreza na Europa, milhões de camponeses tiveram que emigrar, mesmo sem conhecer nada além dos pequenos vilarejos onde viviam. De início, eles buscaram trabalho em cidades maiores da própria Itália. Depois foram para os países vizinhos. A migração dependia muito da demanda por mão de obra, que aumentava nas épocas de colheitas. Depois voltavam para casa. Quando essa prática já não era suficiente para o sustento, resolveram atravessar o Oceano Atlântico. Vieram da Europa para a América. Os países que mais atraíam os imigrantes eram os Estados Unidos, o Canadá e a Argentina. Para atrair mão de obra ao nosso país, o governo brasileiro ajudou a pagar a passagem dos imigrantes para cá e até concedeu algumas propriedades para trabalhar. A imigração italiana no Brasil teve o ponto mais alto entre a década de 1870 e 1930. A maior parte dela foi para o estado de São Paulo. Mas além da região sudeste, os ítalo-brasileiros estão espalhados em grande parte pelos estados do sul. Uma parte da imigração ainda foi para estados do centro-oeste, especialmente para o Mato Grosso do Sul. Em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, a tradição se mantém tão forte
que há lugares em que ainda se fala o italiano e outros dialetos regionais da Itália. Em torno de 100 mil italianos vieram para o Rio Grande do Sul a partir de 1875. Em pouco mais de 30 anos, mais de 300 mil italianos e descendentes viviam em solo gaúcho. Aproximadamente 30% dos imigrantes vieram do nordeste da Itália, da região do Vêneto, um lugar que é habitado desde a pré-história e que tem como capital a bela cidade de Veneza. As primeiras colônias italianas do Rio Grande do Sul foram Condedeu, que hoje é Garibaldi, Dona Isabel, a atual Bento Gonçalves, e Campo dos Bugres, chamada hoje de Caxias do Sul. Com o tempo, os italianos passaram a subir as serras e a colonizá-las. Com o esgotamento de terras na região, esses colonos passaram a migrar para várias regiões do Rio Grande. A base da economia na região italiana no Rio Grande do Sul foi e continua a ser a vinicultura. No centro do estado foi criada a 4ª colônia de imigração italiana, o primeiro reduto de italianos fora da Serra Gaúcha, e que originou municípios como Silveira Martins, Ivorá, Nova Palma, Faxinal do Soturno, Dona Francisca e São João do Polesine. Nesse último está a localidade de Vale Vêneto, uma homenagem à região de origem na Itália. Outras colônias italianas foram criadas e deram origens a cidades como Farroupilha, Flores da Cunha, Antônio Prado, Veranópolis, Nova Prata, Encantado, Nova Brécia, Coqueiro Baixo, Guaporé, Lagoa Vermelha, Soledade, Sananduva, Cruz Alta, Jaguari, Santiago, São Cepé, Caçapava do Sul e Cachoeira do Sul. Essas são as principais colônias italianas no Rio Grande do Sul. Essas colônias italianas ficavam normalmente em regiões isoladas por matas. Esse isolamento representou algumas barreiras ao desenvolvimento, como para escoar a produção, já que as estradas eram precárias, e também para encontrar mercado consumidor para os seus produtos. Além disso, a falta de acesso à saúde e à educação também tornava mais difícil a vida de quem vivia ali. Por outro lado, esse isolamento garantiu a sobrevivência dos costumes dos imigrantes, que recriaram uma típica sociedade vêneta do final do século XIX, apegada à tradição e ao catolicismo. A cultura italiana teve forte influência nas colônias aqui no Brasil, e a sua contribuição pode ser vista em todos os setores da sociedade, principalmente a partir da mudança socioeconômica que os italianos produziram no campo e nas cidades. O modo de vida italiano é visível no modelo de família patriarcal e também na língua, já que o dialeto vêneto predominou na região por muitos anos, e ainda hoje se usa muitos termos emprestados no português. Pela arquitetura, era fácil também reconhecer uma moradia de gringo. As casas de madeira tinham um telhado inclinado para facilitar o deslizamento de uma neve que nunca cairia no Brasil. A mão do italiano pode ser vista nas artes, na música, na gastronomia, mas é muito forte no empreendedorismo, seja em empresas ou como trabalhadores especializados. No campo foram introduzidas novas técnicas agrícolas, principalmente a troca da monocultura para o cultivo de diversos produtos e a mudança do latifúndio para pequenas propriedades agrícolas. Esse é o cenário em que se encontra a história da colonização de Nova Brécia pelos primeiros imigrantes, e entre eles estava a família Valgoi. Por volta de 1875, Giovanni Battista Valgoi e a sua esposa Catarina Fortinari saíram do seu país. Junto do filho Carlos Valgoi, que tinha 1 ano de vida, o casal saiu da região de Tirole, que pertencia à Áustria até a Primeira Guerra Mundial, e a partir de 1918 se tornou território italiano. Giovanni e Catarina deixaram seus familiares e decidiram imigrar para o Brasil. O primeiro desafio era chegar até o ponto de embarque, que nesse caso era o porto de Gênova. Antes de partir, o casal Valgoi vendeu os poucos bens que possuía. Eles chegaram ao porto vários dias antes do embarque e tiveram que esperar. Depois, dentro do navio, uma viagem terrível, que poderia demorar até 80 dias.
Os imigrantes viajavam amontoados como passageiros de terceira classe e estavam sujeitos a toda sorte de acontecimentos, como os casos de envenenamento por comida estragada, furtos ou mortes por epidemias. Quando chegaram ao Porto Brasileiro, no Rio de Janeiro, Giovanni e Catarina ficaram encantados com o verde intenso da natureza brasileira. Logo ficaram sabendo que o clima no sul do país era muito parecido com o da Itália. Isso seria importante para se poder cultivar produtos que estavam acostumados e que tinham conhecimento. Assim, Giovanni e sua família costearam o litoral brasileiro de barco até o Rio Grande do Sul, onde ficaram na localidade de São João, em Montenegro. Lá fizeram um cadastro para ganhar lotes de terra, localizados no Planalto Gaúcho, que na época era conhecida como Santo Antônio do Ferroneco, e hoje é a cidade de Barão. Enquanto as terras mais férteis haviam sido ocupadas pelos imigrantes alemães, os lotes concedidos aos italianos eram locais cobertos pelo mato, sem vias de comunicação e muito irregulares, onde desenvolveram agricultura de subsistência. Após alguns anos em Santo Antônio do Ferromeco, foi percebido que a terra era pobre demais para o plantio. Decidiram então se mudar, depois de ficar sabendo de uma região mais alta, com melhores terras, um lugar hoje conhecido como Nova Brécia. A família Valgoi foi, então, para Linha Pinheiros. Giovanni Battista Valgoi viveu até os 74 anos de idade no município de Nova Brécia. Em 1913, sua esposa Catarina Fortinari faleceu aos 70 anos. Seus filhos, então, decidiram mudar. Foram para a comunidade de Linha Caçador, também no interior de Nova Brécia. Lá construíram suas casas e, com o passar dos anos, tiveram vários filhos. Carlos Valgoi nasceu na Itália em 1874 e, quando ainda era um bebê, veio com seus pais para o Brasil. Em novembro de 1900, em Santo Antônio do Ferromeco, se casou com Rosa Betti. Logo depois, vieram morar no município de Nova Brécia e tiveram 8 filhos. Depois de algum tempo, deixou o município para morar na localidade de Pinhal Novo, em Soledade. Ele faleceu no ano de 1936, aos 62 anos de idade. José Valgoi nasceu no Brasil em 1877. Em janeiro de 1915, se casou com Carolina Zanata. O casal teve 4 filhos. José viveu toda a vida em Nova Brécia, até falecer em 1946, aos 69 anos. Simão Valgoi nasceu no ano de 1882 e viveu toda a vida em Nova Brécia. Em fevereiro de 1911, se casou com Madalena Macanhã, com quem teve 7 filhos. Ele faleceu em Linha Caçador em 1966, com 84 anos. João Valgoi nasceu em 1885. Em abril de 1913, se casou com Vitória Toni Dandel. O casal teve 6 filhos. João viveu até os 73 anos em Caçador. Rosália Valgoi foi casada com João André Zeni e teve 7 filhos.